Então vamos lá. Vamos falar de gases aqui hoje. Primeiro, né, vamos conversar sobre o que é um gás e sobre o que é o estado físico gasoso. Beleza? Pra gente começar de leve. Então, vamos lá definir o que é um gás, o que é um estado gasoso. Começando pelas características gerais do estado gasoso. Ok? Aqui a gente tem uma pequena amostra, certo? Com 10 partículas, que eu coloquei aqui, todas em estado gasoso, e elas se movimentam aleatoriamente, beleza? Estão ali se movendo aleatoriamente. E o seguinte, não importa se eu tenho um recipiente pequeno ou um recipiente maior, o gás sempre vai ocupar todo o volume. Então, a partir dessa ideia, né, de que o gás ocupa todo o volume do recipiente, a gente pode afirmar que o volume de um gás ele é variável, ok? Então, não importa se eu tenho um recipiente pequeno, um recipiente maior, o volume do gás ele é variável. Tranquilo? Só para ter uma ideia, né, de, de como que o volume do gás ele é variável, basta você ver o perfume que você usa. Se você usa um perfume, você coloca ele na sua pele, mas o cheiro exala por toda a casa, certo? Por quê? Porque o gás ele vai, né, ele expande. Então o volume dele é variável. Qualquer espécie no estado gasoso tem esse volume variável, ok? Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar em dois recipientes, um retângulo e um triângulo, ok? Se eu ponho as mesmas 10 partículas que eu estava antes no recipiente circular, nesses recipientes aqui retangulares ou triangular, repara que o volume, o formato do gás, ele se adaptou ao recipiente. Então não importa se eu tenho um recipiente circular, retangular, triangular, hexagonal, não importa o formato do meu recipiente. O gás ele vai ser sempre adaptável a esse formato. Então o formato, a forma do gás a gente fala que é variável também. Então, assim como o volume de um gás, o formato de um gás, ele também é variável. Show? Beleza. Outra coisa importante do estado gasoso é o seguinte. A gente tem aqui um recipiente, agora maior, né? Com as mesmas 10 bolinhas, beleza? As mesmas 10 partículas. E aí a gente pode dizer que o espaço entre as partículas é muito grande. É muito grande. É por isso que o volume ele varia. Porque pode ter um espaço pequeno, um espaço maior, um espaço grotescamente gigante, um espaço pequenininho. Então, as partículas, elas se distribuem, elas são bem espaçadas entre si. Tranquilo? Essas são as características de um estado gasoso, beleza? Mas assim, no estado gasoso, nós temos tanto um gás quanto um vapor. E qual que é a diferença? Tem diferença entre gás e vapor? Tem. E muita. E é isso que a gente vai falar agora, beleza? A diferença entre gás e vapor. Qual é a diferença de gás e de vapor? Bora lá então. Aqui a gente tem um gráfico de mudança de fase da água. Tá certo? Não se espante, não se estranhe. Meu Deus do céu, eu nunca vi um gráfico desse, Jesus Cristo amado. Calma, vem comigo, vou explicar certinho para você
tudo em relação a esse gráfico aqui, tá? Não é nem um bicho de sete cabeças. Vem comigo que é suave, tranquilo. Esse gráfico aqui é muito bonito. É muito bonito. Porque a gente consegue algumas informações aqui bem interessantes. Mas enfim, vamos focar aqui no que importa. Ó, a gente tem um gráfico de no eixo Y é pressão e no eixo X temperatura, certo? Vamos supor uma amostra de água, né, já que eu falei que o gráfico aqui é da água, né, uma amostra de água a esta pressão aqui. Né, o pontinho preto indica ali a temperatura que a gente está, a pressão que a gente está e tudo mais. Vamos supor, apenas supor, ok, que essa configuração aí, né, de pressão e temperatura, a pressão está a 1 atm. Por que 1 atm, Vitão? Porque é a temperatura ambiente, é a pressão ambiente, né? A pressão que a gente está nesse momento, certo? Então, quando a água ela está em baixas temperaturas, porque repara que aqui ó, são baixas temperaturas, beleza? Quando está em baixas temperaturas, ela está em qual estado físico? A água em baixas temperaturas, ela está em estado físico sólido. Tranquilo? Aí, vamos supor que eu vá aquecendo essa amostra. Beleza? Então, essa minha amostra, eu vou manter a pressão constante. Tá? A pressão ela está sempre constante. Porém, eu vou aquecer a amostra. Dá uma olhada. Se eu aqueço a amostra, ela passa para outra região, certo? Essa região é a região do estado líquido. Então, essa linha aqui, né, essa linha branca aqui, é a linha da fusão da água. É o que separa o sólido do líquido, certo? Então, na hora que a gente passa por essa linha, a gente passa pela fusão, certo? Então, essa região ali em que a bolinha preta está nesse momento é a região do estado líquido, ok? Tranquilo? Mas vamos continuar aquecendo essa amostra. Aquecendo essa amostra, a gente chega agora no estado gasoso, beleza? Porque essa linha aqui que divide o líquido do gasoso é a linha da ebulição. Então, a ebulição ela varia com a pressão? Sim, assim como a fusão também varia com a pressão. É isso que o gráfico nos diz. O gráfico nos diz outra coisa bem interessante. Eu não vou mostrar aqui, tá? Depois vocês procuram no YouTube se vocês quiserem. Reparem neste ponto aqui, ó. Aqui, onde está o meu mouse. Aqui é o que a gente chama de ponto triplo da água. Depois procura no YouTube, gente, é muito lindo isso. Basicamente, neste momento, nessa pressão, nessa exata pressão, nessa exata temperatura, nós temos a água sólida, líquida e gasosa coexistindo. Tem os três estados no mesmo momento, no mesmo instante. Gente, é muito bonito. Depois procurem no YouTube. Ponto triplo da água. É muito show de verdade. Mas não é esse o ponto que nos interessa neste momento. O que nos interessa é este ponto aqui, que a gente chama de ponto crítico, certo? Por que esse ponto crítico é tão importante para a gente? Porque é esse ponto que divide o vapor do gás. Entendeu? Vem comigo que é sucesso. Vamos pegar essa nossa amostra, beleza? Que está ali no estado gasoso, ok? E vamos manter a temperatura constante agora, beleza? Eu só vou variar a pressão. Eu só vou aumentar a pressão, não vou mudar a temperatura. A temperatura vai ser constante agora, beleza? Vamos ver o que acontece? Se eu aumento a pressão, mantendo a temperatura constante, o que acontece? Olha que bonito. A nossa amostra, que antes estava gasosa, virou líquida. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso que a gente
tinha antes, né, no estado gasoso, era vapor. Toda essa região aqui, ó, que está sendo fissurada, é vapor, ok? Por que é vapor? Vapor, gente, a gente tem um vapor, a gente consegue passar do gasoso para o líquido sem alterar a temperatura, apenas modificando a pressão, ok? Isso acontece sempre antes do ponto crítico, ok? Agora vamos ver uma amostra hipotética que está depois do ponto crítico. Vamos supor essa daqui, por exemplo. Essa daqui, essa bolinha preta que está depois do ponto crítico, ela não é vapor. Ela não está na região de vapor. E por que ela não é um vapor, gente? Porque dá uma olhada, se eu aumento a pressão e mantenho a temperatura constante, o que acontece com a minha amostra? Passou para o estado líquido? Não, não passou para o estado líquido. Mas espera aí, eu vou aumentar um pouco mais a pressão, tá? Vou mandar lá para a estratosfera a pressão. Lá para cima. Entrou na região do líquido? Não. Então, uma amostra em que eu apenas variando a pressão eu não consigo passar para líquido, isso não é vapor. Para essa amostra aqui, né, hipotética, passar para o líquido, a gente tem que variar a pressão e a temperatura. Quando a gente varia pressão e temperatura, quando a gente consegue passar para o líquido somente variando pressão e temperatura, aí, meus queridos, minhas queridas, isso é um gás. Entendeu? Então, veja regra. Gás. Só é gás quando a gente consegue passar para líquido modificando pressão e temperatura. Se mantendo a temperatura constante e variando só a pressão, eu consigo chegar no líquido, isso é vapor. Ok? E aí, no gás, no estado gasoso, né, nós temos três grandezas que são interessantes da gente estudar, que a gente varia, que a gente estuda bastante, né? O como que essas grandezas elas se relacionam, o como que o gás responde a mudanças dessas grandezas. Essas grandezas são elas: pressão, volume e temperatura. Eu vou explicar brevemente aqui o que é pressão, o que é volume e o que é temperatura, ok? Vamos lá. Pressão, gente, com pressão, a pressão nada mais é do que força sobre área. Então, vamos supor duas hipóteses aqui, vai. Nós temos dois recipientes iguais, com volumes iguais, beleza? Só que em um eu tenho só uma molécula. E no outro eu tenho 5 moléculas, 5 bolinhas. Vamos pensar bolinha, né? Beleza? Quando essas bolinhas elas batem na parede do recipiente e voltam, elas exercem uma força, beleza? Sobre uma área. Isso é pressão. Sacou? Nesse caso, nesses dois casos aqui que eu trouxe, né? No primeiro caso, nós temos só uma bolinha, então a força exercida sobre a parede ela é menor. Então a força é menor, a área é a mesma, então a pressão nesse caso vai ser menor. No caso do segundo estudo, né, que a gente tem 5 bolinhas, então a força vai ser maior, a área é a mesma, então a pressão nesse caso vai ser maior. Se a gente comparar as duas, a pressão em 2 é maior do que em 1. Beleza? Mas e se por um acaso a gente tiver essa situação aqui, né? A gente tem um espaço reduzido, né? A área nesse caso é menor, né?
A área de baixo é menor do que a área de cima. Os dois têm só uma bolinha. Qual que tem a pressão maior? É só a gente pensar. Uma área menor, uma área, tipo, a força, ela é a mesma, certo? Só tem uma bolinha. Porém, a área em que elas estão ali contidas, a área de baixo é menor. Se a área é menor, a pressão acaba aumentando. Beleza? Por que isso, Vitão? Pelo simples fato de que você tem uma área menor, você percorre ela mais rapidamente. Mesmo que a velocidade seja a mesma. A, você percorre a área mais rapidamente. Então você acaba batendo com mais frequência na parede. Então você acaba exercendo maior força. Entendeu? Então a pressão em um volume menor acaba aumentando. Aliás, eu já adiantei isso, já adiantei matéria aí, mas vamos que vamos, segue o baile. É, vocês vão ver que eu adiantei aqui, dei spoiler da aula. Mas enfim, tudo bem, isso aí é tranquilo. Gente, volume. O que é o volume? Gente, volume, né? Eu peguei aqui dois recipientes, qual que é o maior espaço ocupado? É o maior volume, entendeu? É isso. Então, volume não tem muito o que explicar, né? É bem tranquilo, eu acho. E por fim, temperatura, né? O que é temperatura? Galera, temperatura a gente vai enxergar como sendo a energia cinética, tá? Das moléculas. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui duas situações. Uma com uma temperatura menor, a outra com temperatura maior, ok? Como que vai estar a configuração das moléculas nesses dois casos? Numa temperatura menor, as moléculas vão estar ali, né, para lá e para cá, vão estar caminhando, né, vão estar para cima, para baixo, para lá, para o outro, enfim, show. Porém, vão estar mais devagar, mais lentas, vão ter menor energia cinética, menor velocidade de movimento, entendeu? E é isso que implica a temperatura. Quanto menor a temperatura, menor a energia cinética, menor a velocidade das moléculas. Ok? Então, se por acaso tiver uma alta temperatura, como é o caso da questão ali de baixo, a gente vai ter algo semelhante a isso aqui. Ó. Repara que as moléculas estão muito mais agitadas, estão muito mais tipo. Pau! Sacou? Então, temperatura nada mais é do que isso. Você vai aumentar a energia cinética das moléculas, você vai aumentar a velocidade das moléculas, beleza? Então, para a gente aqui em gases, temperatura é igual a velocidade das moléculas, beleza? Seguinte, mas a gente viu isso aqui, né? Viu que é gás, viu as grandezas ali, né? Relacionadas ao gás. Mas tem uma coisa. Estudar gases reais não é tão simples assim, entendeu? É um tanto quanto complicado estudar gases reais. A matemática é um tanto quanto chata. É difícil. E nesse momento, na hora que você tem essa informação, você fala assim, tipo, oi? Mas, Vitão, se eu vou estudar gases e eu não vou estudar gases reais, hein? O que eu vou fazer então? Né? É, entendi não. É por isso que, por mais que vocês às vezes não acreditem, mas os cientistas em si, eles querem simplificar a nossa vida. Eles querem tornar a nossa vida mais fácil, mais tranquila, mais suave. E é por isso que a gente não estuda gases reais. A gente idealizou os gases. A gente estuda essa idealização dos gases. A gente vai estudar não gases reais, mas sim gases ideais.
Então, a gente tem que saber que diferença que tem, né, do gás real para o gás ideal. Se a gente idealizou o gás, beleza, compramos isso. Compramos essa ideia de que, ok, vamos estudar gases idealizados. O que é um gás ideal? Explica. Explico. Então vamos lá, vem comigo que é sucesso. Vamos pegar aqui 5 moléculas quaisqueres, tá? No caso aqui, 4 moléculas e um átomo, ok? Porque o hélio não é molécula, o hélio é um átomo. Mas, você entendeu a ideia. E aí, concorda comigo que são de tamanhos diferentes, né? O hélio é apenas um átomo, o hidrogênio são 2 átomos, porém 2 átomos bem pequenos, muito pequenos. O CO2 tem 3 átomos e 3 átomos médios, né? O N2 tem 2 átomos mais e 2 átomos maiores. O C4H10 tem 14 átomos. Então, tipo, são tamanhos de moléculas diferentes, né? A gente tem ali, né? E aí você pensa assim, pô, para cada uma dessas moléculas, para cada uma dessas espécies químicas, a gente vai ter ali que tratar o volume das partículas, né? Das moléculas, porque, né? Isso vai influenciar nosso cálculo, obviamente, né? Não. Não, porque no caso a gente vai desprezar o volume delas, ok? Então é tudo bolinha, ok? É tudo carga pontiforme, é espécie pontiforme, né? Tudo partícula, ok? Então a gente nem vai considerar ali o tamanho das moléculas. Então não importa se tem um átomo, no caso do hélio, ou se tem 40 mil átomos, se for uma proteína em estado gasoso. Vamos supor isso. Se é um gás ideal, a gente está tratando a espécie como um gás ideal, a gente vai desprezar o volume delas. Beleza? Vai ser tudo partícula pontiforme. Ponto. Tudo pontinho. Mais nada. Ok? E por que a gente pode fazer isso? Por que essa aproximação não é tão absurda desse jeito? Pare e pensa no seguinte. Nesse momento, aí na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, enfim, onde você vai assistindo isso, tá cheio de ar, não tá? Tem ar para tudo quanto é lado da sua casa aí. E o tamanho da molécula é de 10 a menos 10 metros. Tipo, velho, olha o espaço que o gás ocupa. Né? Os gases como um todo ocupam. Olha o espaço minúsculo da partícula em si, né? Da molécula em si. Então, tipo, a gente pode desprezar tranquilamente o volume delas. Que tá, não é nenhuma culpa não, tá? Fique em paz. Como você desprezar o volume que uma molécula ocupa. Tá? Isso é tranquilo. Uma outra propriedade é que, a gente já conversou, as partículas estão bem espaçadas entre si. Aí a gente já conversou lá atrás. Já entendemos isso lá atrás. Mas então, por que você trouxe isso agora, de novo? Pelo seguinte, porque neste momento que a gente está falando de gases ideais, a gente está considerando que não há interação entre as partículas. Não existe nenhuma interação a não ser as colisões, né? Obviamente. Então, sem contar o choque entre elas, né? Não existe nenhuma outra interação. Aí você pergunta, Vitão, mas em gás real existe? Existe. Existe, e se fosse estudar gases reais, a gente teria que colocar essas interações no cálculo. O que não ia ficar tão bonito. Então, para gases ideais, a gente vai considerar, a gente não vai considerar, né, as interações entre as partículas. Que interações que existem? Exemplo, dipolo induzido, questão de hidrogênio, e entre outras aí, por aí afora. Né? Então, todas elas a gente vai desprezar, a gente vai considerar só os choques entre as partículas, só as colisões entre as partículas. E por falar em colisões, bora lá para a terceira característica, né? Mantendo aqui nossa configuração dos gases, vamos olhar agora para duas partículas
em especial, ok? Quais elas? As duas que estão agora em verde, beleza? No seu canto superior direito e no seu canto inferior esquerdo. Eu acho que é aqui mesmo, né? No meu é assim, não sei se no seu é invertido. Não, não é invertido não. É isso mesmo. Canto superior direito e canto inferior esquerdo. Você vai ver que tem duas bolinhas em verdes. Ok? Em verde. Essas duas bolinhas estão prestes a colidir uma com a outra. Ok? Eu vou manter o fantasminha roxo delas no lugar onde elas estão, nesse momento. Vamos fazer as duas colidirem. Vamos lá? Então, colidindo, bateu, voltou para o mesmo lugar. Para o mesmíssimo lugar. O que isso quer dizer? Quer dizer que as colisões são perfeitamente elásticas. E olha que legal, o acento foi em cima da molécula ali, né? Que bonito. Bacana isso. Enfim, você entendeu que ali tem no elástica tem um acento, né? Mas enfim, agora vamos um ponto. Né? O que é colisão perfeitamente elástica? Quer dizer que não há perda de energia. Exatamente isso. Ou seja, bateu com energia X, voltou com energia X. Não o X menos 2 ou X menos 5. Enfim. Não. Bateu com X, voltou com X. Sacou? Não houve perda de energia entre as bolinhas, né? Nas colisões entre elas. Ok? Então, essas são as características gerais de um gás ideal. Beleza? Tranquilo? Então, bora seguir. Mas assim, nós não temos gases ideais no nosso universo. Nosso universo são gases reais. E aí fica uma pergunta, assim, realmente importante, realmente interessante a ser feita. Como que a gente aproxima um gás real de um gás ideal? Né? Já que a gente está estudando gás ideal, a gente tem que, né? Como a gente faz um gás real se aproximar o máximo possível de um gás ideal? Aí nós temos duas formas, né? São elas. Primeiro, a gente vai diminuir a pressão. Então, a gente vai diminuir a pressão. Por que diminuir a pressão? A gente vai aproximar um gás real de um gás ideal. Pelo seguinte, se você diminui a pressão, você vai estar diminuindo também a interação entre as partículas. Então, as partículas vão estar mais afastadas entre si, né? E aí não vai ter tanta interação, beleza? Aqui a gente está falando de um gás real. Como que faz um gás real virar um gás ideal? Ou se aproximar de um gás ideal, beleza? Então, se a gente diminuir a pressão, a gente vai diminuir a interação entre as partículas, e aí acaba que a gente aproxima um gás real de um gás ideal. Uma outra maneira da gente aproximar um gás real de gás ideal é a gente aumentar a temperatura. E aí, nesse caso, por que aumentar a temperatura faz com que um gás real se aproxime de um gás ideal? Pelo seguinte, se a gente aumenta a temperatura, a gente também aumenta a energia cinética das moléculas. E então a perda de energia entre elas, né, em um gás real, acaba sendo minimizada. Então você diminui a perda de energia, beleza? Então assim você aproxima um gás real de um gás ideal. Ou seja, a gente vai estar também alterando pressão e temperatura, a gente vai estar alterando também a densidade de um gás. Quanto menor a densidade de um gás, mais próximo do ideal ele vai estar. A gente vai falar disso ainda mais pra frente, mas já fica adiantado que quanto menor a densidade de um gás, mais próximo da idealização ele está. Ok? Agora que a gente já sabe o que é um gás, já fomos apresentados ali, né, as propriedades, né, de um gás. Bora então se divertir, né?
com gás, bora brincar um pouquinho com os gases, fazer algumas transformações interessantes. O que é divertido, os gases, né? Vamos brincar com eles. Uhul, bora! Começando com uma transformação, né, do tipo isovolumétrica. A gente vai brincar agora de transformar os gases, fazer transformações com os gases. Começando com a transformação isovolumétrica. O que é uma transformação isovolumétrica? Meu Deus do céu, que difícil. Gente, iso é igual, tá? E o volumétrica, eu te bato se você não souber o que é volumétrica. Então, isovolumétrica, iso igual, volumétrica, volume. Então, volumes iguais. Então, é uma transformação onde o volume é mantido constante. Então, a gente não vai alterar o volume. A gente vai manter o volume constante. Ali, parado. Certo? Bonitinho, rua e show. Ok? Então, vamos lá. A gente tem aqui dois recipientes com volumes constantes. Aqui nós temos as mesmas partículas, né? Em um e no outro. Porém, temperaturas e pressões distintas. O que acontece? A gente consegue enxergar aqui, né? Que a temperatura em 2 ela é maior do que em 1. Ok? Isso está nítido. Então, por que está nítido? É só a gente olhar a velocidade com que as partículas estão. Em 2, elas estão muito mais rápidas, muito mais aceleradas, o que implica em maior energia cinética, o que implica em maior temperatura. Show? Então, sabemos que em 2 a gente tem maior temperatura do que em 1. Beleza. E aí, como que a gente analisa a pressão? A pressão em 2 ela é maior ou menor do que em 1? Ou é igual? Ou tanto faz? Não tanto faz, né, gente? Vamos ver com calma. Vamos analisar com calma o que acontece aqui. Galera, se eu tenho uma maior velocidade das partículas em um mesmo volume, elas vão percorrer o espaço muito mais rapidamente. O que implica que vai ter mais choques, né? Uma frequência maior de choques entre bolinha e recipiente, né? Entre molécula e recipiente. Se eu tenho mais choques, quer dizer que eu vou ter uma maior força. Se eu tenho maior força, eu vou ter maior pressão. Então, que bonito! Olha que lindo! Então, quanto maior a temperatura de um sistema, maior vai ser a pressão desse sistema em uma transformação isovolumétrica. Ok? Então, a gente pode dizer que a pressão ela é proporcional à temperatura. Ok? Tranquilo? Se a temperatura é proporcional à pressão, proporcional à temperatura, né? Ou seja, eu tenho uma menor temperatura, menor pressão. Eu tenho maior temperatura, eu tenho maior pressão. Simples assim. E essa relação, né, entre temperatura e pressão, ela é uma lei. Ela é uma lei dos gases. E essa lei tem nome. É a lei de Gay-Lussac. Gay-Lussac foi, acho que é 1600, se não me engano. Se eu não me falha a memória, né? É 1600, 1700, bordoada. Nessa faixa, pouco antiga. Mas essa lei de Gay-Lussac fala justamente isso. A pressão ela é proporcional à temperatura em um volume constante. E essa lei, meus queridos, é muito aplicável assim, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É só a gente pensar numa panela de pressão. O que a panela de pressão faz? Ela mantém o volume constante, certo? Você vai aumentar a temperatura do seu sistema, você vai aquecer, você tem ali na panela, né? O gás, o vapor, né, de água não vai vazar,
vai ficar ali retido, o que vai fazer com que aumente a pressão do seu sistema, né, lá no interior da panela de pressão, e aí faz com que a temperatura de ebulição da água aumente, o que faz com que o seu alimento seja mais seja cozinhado mais rapidamente. Então, exatamente, meu querido. Eu ia falar isso logo depois, mas o Gustavão aí já adiantou. Gustavinho, exatamente isso. Isovolumétrica ou isocórica. O nome é o mesmo. Então, se é isocórica, isovolumétrica, é a mesmíssima coisa. Tá? Eu ia falar isso no final da ideia, mas o Gustavinho adiantou aí e show de bola. Exatamente. Então, a panela de pressão é um exemplo. O milho de pipoca é outro exemplo. Uma pipoca, como que o milho vira pipoca? Né? Você tem água retida ali no milho, né? Você aquece ele, a água vai ebulir, vai entrar em ebulição, vai ficar pressionando a parede do milho, vai chegar um momento que vai ter muita pressão pro milho aguentar, ele vai explodir em pipoca. Então pipoca é um tipo de transformação isovolumétrica. Beleza? Então, bora lá para a próxima transformação, brincar um pouco mais com os gases? Bora! Vamos falar agora de transformação isotérmica. Eu não vou falar o que é igual aqui, né, gente? Iso é igual. Térmica é o quê? Não, meu querido. Vamos lá. Bora. De novo, duas situações. Aqui eu vou manter em volumes diferentes, né? Porque, no caso, o volume ele vai ser diferente. O que vai ser igual vai ser a temperatura. Né? Então, em temperaturas iguais, a energia cinética das moléculas é igual. Até aí, beleza. Ok? Mas o volume, obviamente, não vou nem perguntar. A gente tá nítido aqui qual que é maior, qual que é menor. Né? E aí, como que varia a pressão nesse caso? Se o volume é menor, a pressão vai ser menor ou maior? Vamos pensar. A velocidade das partículas é a mesma, beleza? Então não vai ser alterada a velocidade. Porém, o espaço a percorrer no volume menor é menor. Obviamente, o volume menor, o espaço menor. Enfim. Por ter um espaço menor a percorrer, vai ter mais colisões entre partícula e parede do recipiente. Se tem mais colisões, então a força vai acabar sendo maior, o que vai implicar em uma pressão maior. Então, quanto menor o volume, maior a pressão? Sim. Então, a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu reduzo o volume, eu aumento a pressão. Se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Ok? A mesma ideia de volume reduzido vai para o volume aumentado, gente. É só fazer a ideia ali. Se eu aumento o volume, eu vou ter maior distância a ser percorrida, então vai ter menores colisões entre partícula e parede, e aí a gente vai ter uma menor pressão. Okay? Essa lei é a famosa lei de Boyle, okay? Que é uma lei que é citada em um filme que eu gosto pra caramba. Recomendação aqui de filme. É antigo, mas é muito bom. Homens de Honra. Se você não assistiu esse filme, gente, pelo amor de Deus, assista. É de 90 e poucos, ou começo de 2000, não lembro. Mas olha, excelente. E ele fala da lei de Boyle.
Por quê? Porque a lei de Boyle ela é fundamental para um mergulhador. Uma de honra, para quem não conhece, sinopse rápida, conta a história do primeiro negro a entrar na Marinha Americana. Né? E aí ele é muito zoado, né, pela Marinha e tudo mais. Então uma dificuldade em entrar com honra ali na Marinha, né? Mas aí chega um momento que o capitão dele, né, o chefe dele, fala assim: ô marinheiro, você sabe qual que é a importância da lei de Boyle para o mergulhador? Ele, não sei, não. E apanha pra caramba, né? Depois ele vai estudar e explica, né, pro capitão dele. O que acontece? No fundo do mar, ele está sobre alta pressão, beleza? Então ele vai subir, ele vai para uma pressão menor. Então, se ele vai para uma pressão menor, o volume do pulmão dele tende a aumentar. A pressão vai diminuir, o volume do pulmão dele vai aumentar. Se ele para de respirar em algum momento, essa expansão do pulmão pode chegar a causar problemas de saúde graves no mergulhador. Então é bem importante que o mergulhador não pare de respirar em nenhum momento na subida dele, porque senão pode causar embolia e outras complicações aí, até explodir, não explodir bola, mas o pulmão, né? É bem complicado. Próxima transformação. Só para dar um exemplo mais. Outro exemplo explicar a transformação exotérmica, a gente pode pegar um recipiente e jogar algo em cima. Se a gente joga algo em cima, a gente vai aumentar a pressão. Se a gente aumenta a pressão, né, com um tijolo ou algo do tipo, o que acontece com o volume? Sacou? Então a gente aumentou a pressão ali sobre o nosso recipiente e aí ele acabou descendo a parede, beleza? E aí o volume diminuiu. Então aumentou a pressão, diminuiu o volume. Show? Próxima transformação isobárica. E aí, nesse caso, a gente já foi para temperatura constante, já foi para volume constante, agora chegou a vez da pressão ser constante, né? Bora lá. Dois recipientes, né? A princípio iguais, com volumes iguais, tá? E aí tá lá rolando, bom, volume igual, temperatura igual. Vamos supor agora, por um instante, que eu aqueça o volume 2, certo? Eu vou aquecer ali nosso esquema 2, né? Obviamente o volume vai ser alterado. Mas alterado vai aumentar o volume ou vai diminuir o volume? Pensa o seguinte, se a gente aumenta a energia cinética das partículas, elas vão bater com maior frequência sobre a parede de cima, beleza? Então, aqui eu fiz um bem bolado, só porque ia dar muito trabalho fazer a animação do caos subindo. Mas entenda que o volume ele vai aumentar porque as partículas vão bater várias vezes na parede de cima, elas vão levar a parede de cima para cima. Então o volume vai aumentar. Se eu aumento a temperatura, eu aumento também o volume. Então o volume ele é diretamente proporcional à temperatura. Ok? Essa é a nossa famosa lei de Charles. Ok? Nós temos aí lei de Gay-Lussac, lei de Charles, lei de Boyle. São as três leis fundamentais dos gases. Então vamos recordar um pouco cada uma delas. A transformação isobárica ela acontece, se não me engano, em motores de diesel, né, de ônibus. Tem uma das etapas no motor diesel em ônibus é uma transformação isobárica, se eu não me engano.
Mas vamos lá. Vamos pensar um pouco aqui em cada uma das três transformações que a gente viu até agora. Beleza? Pressão proporcional à temperatura. Ok? Isso aqui é de Gay-Lussac. E aí a gente pode falar que P sobre T é uma constante. Beleza? Por quê? A gente faz P sobre T, o volume vai ser constante. Então a gente vai fazer é, P1 T1 igual a P2 P2. A gente pode fazer isso? Pode. É, por quê? Pressão e temperatura são constantes. Então se um aumenta, o outro aumenta. Então a razão entre eles é sempre a mesma. Se eu duplico a pressão, eu vou duplicar também a temperatura. E por aí vai. Então eu posso fazer essa comparação do estado inicial com o estado final. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Da lei de Boyle, a gente pode tirar essa igualdade aqui. P1V1 é igual a P2V2. Beleza? Como que a gente faz isso? Uai, só passar o V para o outro lado, vai ficar P vezes V é proporcional a 1. Então seria proporcional a uma constante. Beleza? Então a gente pode falar que P1 vezes V1 é igual a P2 V2. A gente vai comparar as duas situações. Tranquilo? E aí, por fim, na lei de Charles, a gente tem que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. A gente consegue tirar essas três igualdades aí das três leis. Cara, então, assim a gente somar essas três equações aqui, né? Ó, na equação 1 e na equação 2, a pressão está em cima. Na equação 2 e na equação 3, o volume está em cima. Na equação 1 e na equação 3, a temperatura está embaixo. Então, a gente pode somar as três equações em uma só. E aí vai ficar essa aqui que eu adiantei ali antes. Mas P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Essa aqui é a famosa equação geral dos gases. Ou que a gente conhece muito como sendo Pivot-Pivotó, né? É o Pivot-Pivotó aí que a gente conhece. P1, V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2. E aí você fala assim, Vitão, mas se a temperatura for constante, tampe a temperatura. Ignora a temperatura. E trabalhe com P1, V1. Beleza? Se o volume for constante, tampe o V1, tampe o V2 e trabalhe com P1 sobre T1, P2 sobre V2. T2. Então, repara que a partir dessa equação aqui, já dos gases, a gente consegue montar cada uma das três que a gente trabalhou lá atrás. Sacou? Então a gente consegue as três equações vistas anteriormente a partir dessa. Olha que da hora. Massa pra caramba, né? Então, bora continuar. Beleza? Aqui eu só somei as equações anteriores, gente. Só fiz isso. Não é nada. Bora continuar. Mas antes de continuar, observação importantíssima. Muito importantíssima. Galera, sempre. Mas é sempre, tá? Fundamentalmente sempre. Não trabalhe com outra grandeza, com outra escala, senão a Kelvin, em temperatura, tá? Se tu me trabalha em gases, ó, Lucas tá? Lucas. Se tu vai trabalhar com gás e me coloca a temperatura em graus, véi, não faz não. Sério, faz não. Faz cargo não, gente. Sério, temperatura, quando for falar de gases, é sempre em escala Kelvin. Em escala Kelvin, não em escala graus Kelvin. Pelo amor de meu Cristo, tá? Em escala Kelvin, sem escala de graus, tá? Igual graus aí. Escala Kelvin. Ok? E como que passa para a escala Kelvin? Kelvin é igual a graus Celsius mais 233,5, 15, né? Então, essa aí é
É o como que a gente converte, né? De graus Celsius para Kelvin, de Kelvin para graus Celsius. Beleza? Então, sempre trabalhe com Kelvin, nunca com graus Celsius, muito menos com Fahrenheit. Aliás, que usa Fahrenheit, gente, pelo amor de Deus. Né? Convenhamos. Então, justo. Escala sempre em Kelvin. Quando fala de gases, Kelvin. Ok? Kelvin, pelo amor de Deus. Não vai me errar essa, gente. Não me erra essa. Então, ó, vamos lá. A gente sabe que PV sobre T é uma constante. Ok? Que constante? Qual que é essa constante? É a famosa R. É o famoso, grandíssimo, queridíssimo R. Né? Constante universal dos gases. E teve seu valor calculado, bonitinho, o Roé show, para 1 mol. Tá? Ou seja, se a gente tem 2 mols, 3 mols, meio mol, 5 mols, enfim, que seja, a gente tem que multiplicar esse R pelo número de mols. Sacou? Então, a gente acaba colocando na equação, né, o número de mols. Né? A gente coloca o número de mols ali. E essa é a equação de Clapeyron. Famosa equação de Clapeyron. Mas você não conhece por esse formato, né? Venhamos. Não é esse formato que você mais conhece, que você mais, tipo, bateu. Ah, a equação de Clapeyron tá ali, rapaz. Tu não me engana. Não é esse formato que você conhece, né? Vamos combinar que você conhece mais. É esse aqui, né? É esse aqui. É o PVNRT. Famoso, né? PVNRT. Olha que bonito. Né? P, pressão. V, volume. N, número de mols. R, constante universal dos gases. E T é a temperatura. Beleza? E assim, fique esperto, tá? Você aí. Por quê? Porque você pode enxergar desse jeito, você pode trabalhar desse jeito. Porém, número de mols, se você assistiu a live da semana passada, ou o vídeo que eu fiz da live, né, que já tá aqui no meu canal, sobre mol e massa molar, massa molecular e tudo mais, a gente sabe que número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então, você pode ver muito bem essa fórmula aqui, desse jeito aqui, ó, bonito, entendeu? PV é igual a massa sobre massa molar, que é igual ao número de mols, vezes RT. Beleza? Então, essa aqui pode ser uma maneira de você trabalhar a equação de Clapeyron, a equação dos gases. Ok? Você tem ali essas duas maneiras. Tranquilo? E, gente, sério, praticamente tudo em gases é essa equação aqui. Ou essa aqui, né? Ou você vai trabalhar com PV igual a NRT, ou você vai trabalhar com PV igual a MRT sobre massa molar. E é isso. A grotesca, gigantesca maioria dos exercícios de gases é você aplicar essas duas equaçõezinhas básicas. Beleza? Que você consegue decorar tranquilamente. Até entender, gente. Eu fiz questão de montar com vocês certinho como que a gente chega no PV igual a NRT. Né? Ou seja, eu não tirei do sovaco. Eita, que equação! É bonitinha a equação! Não foi do sovaco que eu tirei. Certo? Existe um raciocínio lógico para a gente chegar nessa equação. Então, não precisa decorar. Basta entender o processo. Você vai pegar fácil. E aí você aplicando qualquer uma das equações, filho, ó, sucesso. Garantia de sucesso de exercícios. Na grotesca nos exercícios. Mas assim, eu falei que a constante dos gases é o R, mas, cara, qual que é o valor de R? Né? Até agora eu não falei. Até agora eu não falei qual é o valor de R. Eu só falei, R é uma constante aí que foi calculada para 1 mol de gás e é isso. Qual o valor? A resposta é que depende. Aí nesse momento, eu falei assim, peraí, oi?
Mas se é uma constante, como é que o valor depende, velho? É uma constante. Uma constante é constante. Oi? Constante é uma constante. Constante não varia. Então, como é que depende o valor da constante? Concordo que faz sentido o seu raciocínio. Concordo que faz um certo sentido. Esse seu raciocínio aí, bonito. De acordo. Porém, o que acontece? Dá uma olhada aqui no porquê que depende, né? Vamos aqui nos três valores possíveis de R, né? Esses são os valores mais usuais de R, ok? 0,08206 litros por ATM, litros vezes ATM por mol vezes Kelvin, ou 62,36 ou 8,314. Qual que é a diferença aí? Vocês notaram? Além do valor, óbvio. Além do valor. Qual que é a diferença aí? Qual que é o detalhezinho que faz total diferença nesse sentido aqui do valor de R, né? Um detalhezinho bem sutil tá aqui é o valor da pressão. A gente pode usar para calcular o R, né, unidades de pressões diferentes. Então, a gente pode usar ATM, a gente pode usar milímetro de mercúrio, a gente pode usar quilopascal, a gente pode usar pascal e metro cúbico. Então, por isso que os valores, eles variam, né? Então, o R é uma constante universal dos gases que tem um valor que varia. É uma constante com valor que varia. Olha que legal. Que bonito, né? Mas, obviamente, que entre essas três aqui tem aquela mais chamativa, aquela que é mais usual, aquela que você necessita de guardar o valor. A única. Das três, tem uma só que você precisa memorizar, tipo, pra vida. Pra vida. Tá? Esse valor é o primeiro. R igual a 0,082. Esquece o 0,6, tá? No final. 0,082. Ponto. Já resolve a vida. Tá? A grotesca, a gigantesca, a dos exercícios é com base nesse valor de R. Então, a maioria usa pressão em ATM e o R em 0,082. Ok? Aliás, no exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, o exercício, a questão cobra justamente isso. Não o valor de R, mas usa o valor de 0,082. Né? Mas vamos lá. Vamos agora pro exercício em si, né? Para fechar, bonita a aula de hoje, como se calcula a densidade de um gás? Né? Aí que, né, o pessoal às vezes pode sofrer, mas é muito fácil. Dá uma olhada. Olha que, gente, é muito complexo. Nossa, difícil. Gente, o que é densidade? Densidade é igual a massa sobre volume, tá? Isso aqui já é dado lá de trás, né? Não trabalhei aqui nessa aula, mas a gente sabe lá de matérias bem anteriores a gases que densidade é igual a massa sobre volume. Beleza? Vou supor que isso aqui a gente já sabe de antemão. Então, vamos lá. A gente tem que achar essa expressão de densidade nessa expressão aqui, né? Eu já abri no de mols, tá? No de mols eu já ignorei e coloquei massa sobre massa molar. Fica mais fácil. Porque é isso daqui que a gente vai trabalhar para achar a densidade, tá? O que a gente vai fazer? Ó, se a gente pega o volume e passa para baixo ali, dividindo, né?
passa a massa molar para o outro lado, multiplicando, e passa o RT para o outro lado, dividindo, vai chegar nessa expressão aqui, ó. Tá? Pressão vezes massa molar sobre RT é igual a massa sobre volume. O que eu fiz foi passar o volume dividindo, a massa molar para o outro lado multiplicando e o RT para o outro lado dividindo. Tá? Eu só aqui fiz mudanças algébricas. Mais nada. Não vi nada demais aqui não. Tá? Beleza? Então, chegamos aqui? Chegamos aqui. Olha que bonito. Isso aqui, olha para isso aqui, ó. M sobre V. M sobre... Olha que lindo. Isso aqui, não é isso aqui? Ó, ó. Então aqui a gente achou uma expressão para densidade. Então a gente pode falar que a densidade é igual a pressão vezes a massa molar sobre RT. E aí, nesse momento, pessoa linda do meu coração, do âmago do meu ser, olha, vem comigo, observa o seguinte, olha que bonito que é isso, gente. Olha que bonito que é isso. Para essa observação, eu acabei não trazendo aqui os valores certinho, mas olha que bonito isso, gente. Aqui, dessa expressão, a gente pode tirar algumas conclusões. Lembra lá atrás que eu falei que para a gente aproximar um gás real de um gás ideal, a gente tem que diminuir a pressão e aumentar a temperatura? Pois bem, se eu diminuo a pressão, o que acontece com a densidade de um gás? Diminui. Se eu aumento a temperatura, o que acontece com a densidade de um gás? Diminui. Então, basicamente, para a gente aproximar um gás real de um gás ideal, sim, é diminuindo pressão, aumentando a temperatura, mas também a gente pode entender como sendo diminuindo a densidade de um gás. Lembra que eu falei lá atrás de quanto menor a densidade do gás, menor mais próximo de ideal ele está? Pois bem. E outra coisa que é bem interessante dessa expressão aqui, né, é que a gente pode ver que a densidade ela é proporcional à massa molar. E aí a gente pode acabar entendendo o porquê que as bexigas que a gente enche, né, no pulmão não sobem, né, não vão para cima, eles acabam indo para baixo. Por quê? Porque a gente, ao encher a bexiga, né, com o ar do nosso pulmão, a gente está colocando na bexiga o quê? CO2, certo? CO2 tem uma massa molar de 44 gramas por mol. A massa molar média do nosso ar atmosférico é 29 gramas por mol. É isso. A massa molar média do ar atmosférico é 29 gramas por mol. E tá, beleza. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a massa molar do gás ela é maior que a massa molar do ar atmosférico, esse ar vai acabar afundando. Esse gás, né, vai acabar afundando. Então, o gás carbônico ele é mais denso do que o ar atmosférico. Então, ele vai para baixo. Então, a bexiga que a gente enche com o nosso pulmão vai para baixo. Não vai para cima. Não fica no ar assim, bonitinho. Mas, se por um acaso a gente enche com gás hélio, o gás hélio tem uma massa molar de 4 gramas por mol. Então a densidade do gás hélio é menor que a densidade do atmosférico. Por isso que o balão com gás hélio vai subir. Entendeu? E a mesma ideia serve para a gente entender porque balões, em geral, balões que a gente sobe em cima e fica lá no alto. Então, esses balões que usam o fogo, né? Porque
ar quente, você vai diminuir a densidade do ar. Então, o ar que está dentro do balão tem uma densidade menor do que o ar que está fora do balão. Então, o balão acaba subindo. Entendeu? Olha que bonito. Olha aí a química, a, a química dos gases aplicada no nosso dia a dia, no nosso, na bexiga que a gente usa em festa, no balão que às vezes a gente vai passear de balão, né? Enfim, tudo isso aí é química dos gases. Simplesmente isso. Olha que bonito. Não é lindo isso? Gente, é uma química de verdade. A química é muito foda, gente. É um amor assim, ó. Por hoje, que eu trouxe pra vocês é isso. Qualquer dúvida, questionamento, desespero, angústia, sofrimento, sugestão ou recomendação, tá ali nos contatos aqui embaixo, né? E também do lado aqui da apresentação. Então, só entrar em contato comigo. Bora então, por hoje é só. Qualquer coisa, estamos aí, só chamar os contatos aqui, no meu site, podcast, enfim, só vai, beleza? E a gente se vê por aí. Abraço! E ó, fui!